Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui, Scott Oak Podcast. E hoje um convidado muito especial, Flávio Gutoc, e o parceiro dele que também é Flávio. Olha, dois Flávios, né? Então vai ser bem legal hoje o bate-papo, né? Esse bate-papo aqui no Instagram, geralmente eu baixo e coloco também no YouTube. Então, se você quiser assistir também no YouTube, você vai encontrar. Geraldo Donizete está aí, grande abraço. E vai ser muito bom esse papo aí, né? Grande mestre da guitarra, não só do country, né? Como rock em geral. E a semana que vem, não, dia 19, na verdade, dia 19, num sábado, às 3 horas da tarde, a gente vai ter também um podcast com o André Martins. André Martins, quem conhece, foi um grande, foi não é, né? Um grande músico, mas foi escritor, editor da Cover Guitarra, já escreveu para as revistas também, né? Várias revistas. É um cara sensacional, né? Tem um projeto que chama Guitarra Zen, né? Inclusive o Instagram dele, se eu não me engano, é Guitarra Zen. Então, o André Martins é o próximo, depois do Flávio Gutoc, né? Flávio Gutoc também é sensacional, né? Já participou uma vez. Então hoje a gente não vai falar mais do início da carreira dele, porque vai falar agora de coisas atuais, tá bom? Só esperar ele entrar aqui, eu vou fazer o convite. E depois vai ter também o Lucas Almeida, grande guitarrista, estudioso. Vai ter também o Ramon Ribeiro, também guitarrista que viaja muito, faz muito show. Lourenço Neto, grande músico, compositor. Rodrigo Ribeiro também, um cara que sensacional, fez muito para música. Matheus Lima, baixista sensacional. Cola Galdês, que também é um grande músico e road, e também técnico de som, né? Gustavo Scaranello, também grande guitarrista. Esse é o último, em setembro. Tá bom? Vamos lá então. Flávio Gutoc já entrou, grande mestre. E hoje vai ter os dois Flávios aí. Os dois Flávios, né? Aí eu vou fazer o convite aqui para o Flávio Gutoc. Assim que ele entrar. É isso aí. Aí sim, apareceu. Vamos aí? E aí, mestre, tudo bem? Então, como é que tá? Aqui está aparecendo as duas telas, só que não está aparecendo as pessoas, vocês. O que será que Aí, é? você está vendo aí a tela, como é que tá, não? Eu tô, mas não tá parecendo, tá preto. Eu acho que a câmera, tem que virar a câmera aí, eu acho. Né? Virar a É, câmera. Ah, tá. do, Tá. do próprio. Aí, Ah, agora apareceu. apareceu. Sumiu de novo. Aí, agora foi. Aí, os E aí, dois meu amigo? pratos. Aí, ó. Eu, Prazer. eu cheguei à conclusão que a gente tem que fazer sertanejo, cara. Que agora em Porra, diante pelo é menos só sertanejo na o parada. sertanejo Fazer um. da década de 90 tinha bastante guitarra country, né? Pois, tinha nada. Aqueles guitarra não era country, meu. Era guitarra tudo dobrada, meu. Os caras faziam aquela guitarra de tônica terça lá, mano. Aquela do Chitãozinho Chororó lá, que era. E é legal, é legal. Sim, é legal. Não, tem uma parte do pessoal que, quando era o Alex Fornari que gravava, é legal. O Álvaro também gravou umas coisas legais de canto. Mas quando o cara eles insistiam em chamar um cara que não era da área, aí os caras faziam, fazer aquelas solos dobradinho, né? De tônica e terça, sabe? Caminhando junto, aí fica bom, né? É verdade. Aquela música Festa de Rodeio, né? Que tem umas guitarras bem. Não. Então, tem até um disco do Chitão que foi gravado em Nashville, né? Uns caras de lá. Legal. Que da hora. O Dan Huff participou do disco dos caras. É um guitarrista de estúdio lá de Nashville, lá que grava com todo mundo, né? Que legal, mestre. Ô, mestre, me apresenta aí pra mim o seu Então, xará. o Flávio está fazendo esse trabalho comigo agora. É baixista, ele é guitarrista também, Olha. é produtor. Então, ele está me ajudando a produzir o trabalho. Na verdade, não é Flávio. Esse trabalho assim, é tipo, a gente escolheu o nome, vai ser Gutoc Band, entendeu? É uma banda. Não só usei meu nome porque vai ficar mais fácil, né?
Mas Olha a que questão legal. do Van Halen, né? Aham, É banda, não é solo esse que lance, legal. entendeu? A ideia é ter uma banda, né? Uma Uhum. banda. Gutoc Band. É Isso. isso aí. E quem tá cantando? Ah, sou eu, cara. Mas o Cara, Flávio também canta. pô, O que outro, voz da hora, mano. Eu tava ouvindo ali e falei, caramba. pô, que Porra. legal. Então, o Flávio também canta. Então, a gente, na verdade, é assim, ele não faz back, ele faz umas dobras comigo. Então, assim, vira meio um dueto, sabe? Uhum. E é isso que é o grande lance, né? Que Não é. legal. Porque, como a ideia é armar um trio, não é. Então, assim, não tem nem jeito de a gente fazer uma banda para ter aquele puta coro legal, né? Então, assim, a gente vai ter que aproveitar mais o lance de duetos mesmo, né? Para Que ficar da hora. legal. A ideia Que é da essa, hora. né? É muito bom. É aquela a voz principal é a sua. Isso, Ah. isso. Cara, eu lembrei do Celso Blues Boy. Ah, que legal. Não que É a que é sua meio. voz lembrou, né? O estilo, né? O estilo. Então, não, é que a voz é meio estragada, né? Não, a voz é boa, pô. A Sua voz é voz é meio boa. estragada. Sua voz é Mas boa. tá legal. Eu tô curtindo. Mas Acho que é um lance que eu tô você tá curtindo. fazendo real, isso que é legal. Eu tava vendo esses dias, eu conversei com um amigo, né? Ele lançou um CD. Daí eu fui perguntar pra ele, mas como é que você gravou? Ele falou, não, é inteligência artificial, cara. Eu falei, Não, aí não caramba, rola. mas aí não rola, né, pô? Mas o seu é Aí real. não, não. Aí não, né? Aí Aí não não, rola. aí perde. Ah, bicho, aí perde o Não, tesão de fazer o lance, né? parece real. Você ouve assim, cara, o som É, do eu sei, instrumento, eu sei. a voz do cara, foi caramba, que voz. O cara melhorou pra caramba, porque ele tinha problema de afinação. A voz ficou perfeita. Eu falei, Você vai ver o aí depois ele próximo disco. falou, Você vai ver você vai ver o próximo disco da Xuxa, como vai ficar bom, né? nossa. Ah, os caras estão fazendo um álbum do Elvis Presley ainda, É, atual. pois é. É foda. Depois de morto, tá lançando um Pois álbum do é. Pô, Elvis. tinha ele em holograma, né? Os caras fizeram show com ele, se eu não me engano, em holograma, E né? isso foi Foi uma banda no que Brasil. participava, né? Tocando. Você viu isso aí, Scott? Eu vi. Como que era? Era uma tela e tinha uma banda de verdade tocando mesmo, né? Aham. Essa é a banda dele mesmo, né? É? A banda dele É. mesmo. Que legal, mano. Esse show foi muito bacana. Teve uns alunos meus que falou que participou de alguns. É, É. foi bem legal. Então, ô mestre, obrigado mesmo, primeira coisa, por ter Pô, aceitado, né? eu que agradeço, E, cara. Os Flávios e agradecem, os mano. Porque é o prazos. seguinte, Animal. porra, velho, tem que É um participar dos prazer, viu? programas, né? Isso é legal. Ô, Flávio, pode falar um pouquinho da sua história? O Flávio como é que é seu sobrenome, então? Sozigano. Hã? Flávio Sozigano. Todos iguais. Fala um pouquinho da sua história. Sozigano. Pode contar um pouquinho da sua Cara, história na música? toco baixo há um bom tempo aí. Passei por algumas bandas de som autoral, tributos, covers. Toquei com Sagita, que era power metal. Legal. Toquei com Rock Jam. Toquei com The Keys, que é uma banda tributo. Montei um som autoral, que é uma Chroma Line, que é um progressive rock. E, por último, a War Legion, né? Vai um pouco de desencontro aqui com o trabalho que a gente está fazendo, mas a gente tem muita afinidade aqui, né? Uhum. Esse som último que você falou é que estilo? Cara, ele é um metal flertando com thrash metal. Que legal, bacana. Tá? E você toca lá ou canta também? Eu toco e canto. Toco baixo e Olha, canto. que da hora. É isso aí. E como é que foi que surgiu vocês dois, assim, a ideia de... Como é que foi o cruzamento, assim, que vocês se encontraram? Cara, a gente se conhece, na verdade, há algumas décadas, né? Olha, E eu sou fã, na verdade, do Flávio 1, desde pequeno. Na verdade, a diferença de idade pequena, mas o Flávio dava sempre, deu aula, né? E aí a gente tínhamos um amigo em comum e aí virei fã, né? Virei fã da história dele, do Arpia e tudo mais, né? é E verdade. depois de décadas, um amigo que a gente tem em comum fez a ponte. Uhum, que E aí da estamos aí nesse hora. projeto sensacional. Olha, que legal. Inclusive, o Flávio, vou falar Flávio 1 e Flávio 2. O Flávio, Flávio 1, vai lá. Inclusive, esse projeto Arpia é muito falado, né? Conta um pouquinho da história do Arpia para nós.
Putz, eu posso te falar um pouco, assim, que como eu saí há muitos anos, né, Scott, mas assim, eu tenho o maior respeito pela banda, eu gosto muito do pessoal, as pessoas que estão lá são maravilhosas, né? Estão Então a tocando lá, banda tem é até uma hoje. coisa legal. Hã? Então a banda existe até hoje. Existe. Eu te mandei o contato da guitarrista, que agora tem uma guitarrista lá, a Aya. Toca legal pra caramba, super guitarrista, eu te mandei o contato dela. Ó, depois você manda De repente, de novo, porque eu acho que eu perdi. Desculpa, me perdoa mesmo. tá, mando sim. Então, é uma banda, cara, que está comemorando acho que 40 anos, se eu não me engano. Olha que Inclusive, legal. semana passada eles fizeram Paraguai, Foz do Iguaçu, tocaram uma par de cidade aí. Que da hora. E assim, lá foi legal, porque a gente tinha eu toquei, quando eu saí de lá, meu, assim, eu acho que era na década de 90, 91, sei lá. Eu toquei até lá, isso, nesse tempo. Mas era uma banda de heavy metal, né? Que assim, legal pra caramba. Eu acho que continua sendo uma banda de heavy metal tradicional, que é o mais legal, né? Porque assim, hoje você tem assim o heavy metal que as pessoas conseguem e estão mais acostumadas, né? É esse metal melódico, né? Que é uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver com o heavy metal aquele clássico, né? Entendi. Então assim, e eles defendem essa linha de heavy metal tradicional, é o lance deles. Assim, a banda tem uma característica, tem uma identidade muito forte, que é o lance de dobras de guitarra, sabe? É interessante. O que é o heavy metal tradicional? É Halloween, assim? Tipo Halloween? Judas Priest, é isso aí. Esse é o heavy metal Dio, né? É um heavy metal mais tradicional, né? Que Que é legal. assim, tem o hard rock, heavy metal tradicional, aí vem já essas outras vertentes do metal, né? Que legal. E é legal pra caramba, né? Que legal. Quando você Oi? entrou no Arpa, o Arpa já existia ou você começou junto Já no disse. começo? Não, eu queria no segundo disco, cara. Eles fizeram um disco, o primeiro disco deles, e teve uma música que fez, assim, no underground, fez um puta sucesso. Que legal. E nos shows, assim, as pessoas cantavam o disco todo dos caras. Assim. Eu, antes de entrar, então, quando eu entrei na banda, a banda já tinha um público, já rolava, assim, já tinha um circuito de lugares para tocar, já tinha uma estrutura, né? Pô, você tem uma ideia, a gente trabalhava lá com 12 machos, cara. Tinha 12 machos no palco. Aquela parede. Assim, 24 caras, parecia aquelas coisas de gringo mesmo, sabe? Então, assim, já tinha um esquema armado. E foi legal pra caramba. Pô, só tenho um puto orgulho de ter tocado lá, né? Deu para perder 50% da audição, não? Totalmente. Totalmente. Verdade, cara. Eu penso que não. A região de médio, assim, deu uma prejudicada legal, assim. Tem uma música, não sei se é do Celso Blues Boy, que ele fala: aumenta que isso aí é rock and roll. Pois é, meu. Hoje eu tô assim, abaixa que isso aí é rock and roll, meu. Tudo, né? Abaixa. Vou baixar e tocar mais baixinho. Quando a gente é jovem, a gente quer ouvir tudo bem alto, né? Mas fica até uma dica pra moçada, né? Não é saudável. Não é saudável. Verdade. O som não tá no volume, né? Exatamente. Não tá no volume. É óbvio que, por exemplo, você pega um amplificador, você bota no 1, não dá para tocar no 1 porque ele não responde, mas no 3 ele já está rolando legal, né? O som já está vindo, né? Então, quer dizer, você precisa tocar no 10, né? Então, assim, verdade. É piração, mas é que eu acho que é fase, igual você falou, né? Acho que é uma fase, mas essa fase às vezes pode te dar um prejuízo legal no futuro, né? Que nem, eu imagino essas bandas que tocam a vida inteira com aqueles parede que nem você falou atrás. Que nem tem banda aí que nós vê aí até hoje, né? Que essas bandas que nem existe, que nem o Iron Maiden tá até hoje, né? E os caras tocam as paredes. O Jeff Beck, dizem que antes dele morrer, né? Se você não falasse com ele na frente dele, ele não conseguia entender. Ele via lá, meu. Ele tinha que, assim, ele já não ouvia mais as palavras, assim. Só com som alto mesmo, né? Mas tocar na frente do cara. Já tinha prejudicado pra caramba a audição. Verdade. Mas aí. Prejudica mesmo. Eu tenho costume de ouvir muito alto as coisas, né? Daí minha esposa fala: você tá ficando surdo. Aí quando vai falar. Você sabe qual? Vou te dar uma dica, Scott. Compra uns protetores. Agora tem uns protetores que reduzem pra caramba o som e fica bom. É verdade, fica bom. Né? Quando você fazer...
O ano passado eu fiz alguns shows com o Made in Brasil, né? É uma banda, você deve conhecer. Uma banda assim também tem 50 anos de banda, né? Era o E Sérgio os caras me Dias, convidaram para fazer um show e eles tocam bem alto, sabe? Uhum. Porque já é o esquema deles, eles têm um lance de tocar alto pra caramba. Ah, bicho, eu não tive dúvida, botei protetor e relaxa, relax. Porque quando eu tocava no Águia, não tinha protetor, cara. Eu botava algodão no ouvido. Então, assim, o som ficava uma porcaria, né? Abafa, né? Abafa. Agora, os protetores que tem hoje são legais. Assim, você bota, ele corta só o excesso do volume e te traz mais pro chão. Então, é legal pra caramba. Assim. Continua com a qualidade boa para ouvir, né? Exato. É. Então, dá uma diminuída. É bem legal, é bem interessante. Você costuma usar retorno também, não? Daqueles... Depende, Scott. Assim, a gente estava até conversando, eu estava conversando com o Flávio aqui a respeito desse erro de monitor mesmo, né? Uhum. Cara, assim, a tecnologia está caminhando para que você não use nada em cima do palco, né? Exatamente. Mas no Brasil, cara, é quem estava conversando, é muito complicado, não dá para fazer isso, cara. Porque você vai ficar dependendo. O som de fone, cara, tudo bem, ou você usa som de fone, ou você bota monitor. Os monitores que tem no Brasil, cara, dependendo das empresas de som, é um lixo, né? Então não dá para você não ter amp em cima do palco, sabe? Pelo menos um monitor para você. Não precisa ser um negócio, um equipamento parede, né? Mas alguma coisa tem que ter em cima do palco, porque depender só do monitor dos caras é arriscar muito, né? A tecnologia está cada vez diminuindo mais, né, as coisas. Numa parte eu acho que é bom por causa do desmatamento, né? No caso das árvores, né? Que nem eu falo dos livros, né? Que nem, livro, eu gosto de ler livro, mas hoje em dia você tem tudo em PDF, tem tudo em audiobook. Cara, eu vou te falar uma coisa. Minha preocupação, tudo bem, eu acho bonito esse negócio das árvores, mas minha preocupação é com a minha coluna. Que não aguento mais. Rapaz, eu tinha o 5150, aquele amp da Piver lá, que era do Van Halen, combo. Cara, eu vendi aquele negócio, era um puta som, mas não dá pra carregar aquele negócio. É impossível, mano. Ou você carrega, chegava em casa, bicho, depois do show, ficava 2 dias, sem olhar pra casa, eu tinha até medo do amplificador, cara. Olhava pra ele e falava, não, de pilar. Pois é, meu. Não, eles estão fazendo umas coisas agora menores, mas com uma qualidade do caramba, né? Tem um... É isso aí. É quando você estava até falando a respeito disso, que são essas caixas FR, né? E elas trabalham com simuladores, né? Então, com uma caixa você simula caixa Marshall, caixa Fender, caixa Mesa Burg, né? Uma caixinha só, né? Então, o caminho esse, cara. O caminho eu acho que é esse, porque eu sempre tive equipamento bom, sabe, Scott? Mesmo na fases assim de vaca magra, bem magra assim mesmo, mas eu sempre tive um amp legal. Quando eu tinha 2, 3, eu tinha um, pelo menos, tinha legal. Mas, cara, o problema é o seguinte, você tem um puto equipamento legal, aí você fecha um show 300 quilômetros de São Paulo, o cara já não quer pagar o transporte, cara. E aí, se você corre o risco de queimar, às vezes, o aparelho, né? Porque, não sei se aconteceu com você, mas uma vez eu fui tocar numa cidade, aqui em Indaiatuba, não sei se você conhece. Aí lá não existe 110, é tudo 220. Aí o meu amp era um Fender, mas não tinha 220, só tinha 110. Aí eu coloquei, nem liguei, nem perguntei. Quando eu fui ver, o negócio começou a subir fumaça. Aí o cachê não pagou o conserto. Não compensou. Isso aí. Então, assim, é complicado. Então, assim, é meio frustrante, porque, assim, eu já tive épocas, eu tinha um Mesa Burg, cara, um cabeçote Mesa Burg, um puta som, legal pra caramba. Só que eu não conseguia viajar com aquele amp, porque não tinha como levar. O cara não falar, não, bicho, aqui eu tenho um amp legal, aqui você pode vir que vai rolar. Aí você chegava lá, tinha um amp bichado, você tinha que se virar com o que tinha. Mas você tinha o Watson. Conhece isso daí? Vou te falar uma coisa legal. Uma vez eu tocando de Sideman, fui tocar lá no Tocantins, né, meu? Aí chegou lá, cara, os caras mandavam um setlist do que precisava de equipamento para os caras, né? Eu não levava amp nessa época, era tocar com dupla, esse negócio, né? Acompanhando artista. Aí chegou lá, o cara falou assim, qual o amp que é? O cara falou, aquele Marshall ali, tinha um combo Marshall assim, né? Legal, beleza. Aí, bicho, eu liguei o amp não ligava, né? Aí eu liguei pro cara da empresa de som, falei, cara,
não tá ligando o amp, né? Aí ele falou, você pediu Marshall, não foi? Eu falei, Marshall, Fender, qualquer um desses. Não, o Marshall tá aí. Eu falei, mas não funciona. Mas tá aí, ele falou. Muito louco, né? Ele te deu o amp. Não importa se funciona, o importante é que é Marshall, né? Bicho, tá aí. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei aqui pro cara, tudo bem, a hora que começar o show, que o cantor pedir guitarra pra você, aí eu vou falar pro cara, ó, pede pra ele lá fabricar um som de guitarra. E o que você fez? Você conseguiu resolver? Não, aí o cara trouxe um amp de outra cidade. De uma cidade vizinha, lá tinha um cara que tinha um ampzinho lá, sei lá, que era um Pive, uma coisa assim, e trouxe, aí rolou. Mas pelo cara, tava tudo certo, entendeu? A pior coisa que tem é confiar na aparelhagem dos outros, né? Você nunca sabe o que vai encontrar. É que nem guitarra, né? Tem gente que vai tocar, a gente toca com a nossa guitarra, que a gente é acostumado, né? Mas se você não leva a sua guitarra para confiar numa guitarra que você não conhece, não dá. É horrível. Muito pessoal, aí já quando pega instrumento não dá, né, cara? Amp ainda você pode até arriscar, né? Mas instrumento é muito pessoal, né? Você chegar lá para pegar uma guitarra que você não tocou nela, às vezes tem uma guitarra legal, mas você não tem o costume, né? Qualquer instrumento, né? Verdade. Ô, mestre, sobre esse projeto de vocês dois que estão fazendo agora, Banda Gutoc, né? Vai ser só vocês dois ou tem mais gente? É um trio, na verdade. A gente vai começar com um trio. Essas duas primeiras músicas que a gente gravou, que eu te mandei, eu convidei o Maurício Leite, o batera, né? Que fez. É um super batera. Ele veio aí, fez o trampo. Foi super legal. Agradeço a ele, né? Estou agradecendo, né? Nós agradecemos. Nossa. Que legal. E é o seguinte, a ideia, Scott, é o seguinte, é resgatar um pouco, ver se você entende, o rock dos anos 70 do Brasil. Do Brasil. Por quê? Não digo nem de sonoridade, nada disso, não é isso. Porque, coitado dos caras, na década de 70 não tinha equipamento, né? Não tinha jeito de gravar, legal. Os caras eram bons, mas não tinham recurso, né? Tecnológico para fazer o lance. Hoje tem, né? Hoje muitos conseguem. Mas o que eu acho que o que a gente veio pensando a respeito disso é o seguinte: as melodias, cara, melodias de voz. E a melodia do rock brasileiro é diferente de todo mundo. Você tem bandas de rock no Brasil super legais, mas seguem uma linha de melodia de voz como se fosse de fora, como se o cara estivesse cantando em inglês, como se estivesse cantando, sei lá. Não é uma linha de rock nacional, de rock em português, que é diferente para você construir. Inclusive, o lance da fonética das palavras, cara, não dá para você construir da mesma forma. É bem particular, né? Exatamente. Então, é uma coisa personalizada. E isso, eu acho que em 70, eu não coloco os anos 80, porque o que rolou de rock, aquele rock nacional, tirando umas 3, 4 bandas, o resto não era rock, né, Scott? A gente via que era uma coisa, era uma portação de barra da porra, né? Mas, então, por isso eu falo a década de 70, que tinha Terço, o próprio Made in Brasil, que vem dessa época, Casa das Máquinas, O Peso, Bicho da Seda, que são bandas que construíram um cenário de rock em português com um sotaque em português. A Rita Lee, né? Tem um sotaque em português que é típico, assim, é diferente a construção da letra, porque o que eu noto, né? Às vezes você pega uma pessoa cantando em português rock, as palavras ficam todas cortadas, então você não consegue entender direito o que a pessoa está falando. Exatamente. Porque como o português é ingrato, para te construir rock em português, é um outro tipo de métrica que você tem que seguir. Né? E isso acaba sendo legal, fica personalizado, porque você foge do que está rolando. Né? Então, a nossa ideia é exatamente isso, é meio que dar uma resgatada nisso e continuar o rock em português. Porque eu já venho dessa época, né, na verdade, né? Em 78 eu já tocava. Então, assim, resgatar um pouco disso com o que se tem de hoje, não sem aquele negócio, não, saudosista, não. É legal pra caramba, a gente vai aproveitar esse lance da melodia, que é das coisas, e colocando o que tem de moderno, tecnológico, de técnicas, e o que a gente está traçando. Tem preconceito, entendeu? A ideia é essa. A Rita Lee, ela era dos Mutantes? Não. Isso, exato. E o que você acha do... Depois da Tutti Frutti, Mutantes, né? Ela saiu dos Mutantes e fez montou a banda Tutti Frutti, né?
que era a Rita Lee Tutti Frutti, e depois a outra fase com o Roberto de Carvalho. Isso, verdade. O que você acha do filme que está em evidência agora, que tem uma banda, só que não era rock, era uma mistura, né? Secos e Molhados. É um negócio legal, né? É bem. É diferente, né? É uma banda que tem influências do rock, mas é uma banda de música brasileira. Experimental, Né? vamos dizer experimental, né? Uma banda que experimentava. Era tudo na época, né? Esse filme é bem bacana. Acho que retrata bem, se aproxima da história mesmo, né? Você viu o filme? Você assistiu o filme assisti. do Ney, né? Legal. Homem com H. O rock brasileiro, pena que é aquele negócio que tem aquela história que o brasileiro não tem memória, mas assim, eu acho que faltam pessoas que divulguem isso, né, na verdade. Porque assim, tem alguns pilares do rock brasileiro, porque se você pegar a história do rock brasileiro, começa lá atrás com a Felipe Campelo, né? Então tinha o Tony Campelo, que era o cara dos anos 60, 50, final dos anos 50. Aí você tem parte, você vai ter os Mutantes, aí já vem essa onda do Made in Brasil, que é... Então, assim, Casa das Máquinas, são coisas importantes. Tipo, Erasmo Carlos, Roberto Carlos foram importantes pra caramba pro rock brasileiro. Verdade. Os pilares, né? Raul Seixas, bicho. Raul, nossa. É um puta pilar, né, cara? É uma estrutura. Pena que, assim, isso não é uma coisa, assim, que não é divulgado como merecia, né? Não tem... como eu posso dizer? Programas, assim, que pudesse divulgar isso, que seria um puta lance, porque é cultural pra caramba, né? Por exemplo, lá fora a gente conhece mais coisas de lá de fora, né? De bandas antigas lá de fora do que aqui, né? Que é ruim, porque os americanos, acho que eles sabem fazer melhor o marketing, né? Total. Exatamente, né? Pelo menos Beatles, né? Teve Beatles. Porque toda a época que teve lá fora, assim, passando todas as décadas, né? Você teve representantes daqui no Brasil que tinham super talentosos, né, cara? Que, infelizmente, né, a gente não fica sabendo. Né? Verdade. Eu, quando era criança, eu tinha 13 anos de idade, eu adorava ir assistir bandas assim que estavam começando, sabe? Começando não, bandas da época, né? Que tinha muita banda que vinha de fora até de São Paulo tocar em São Paulo. E eu ia em todas, cara. E eu achava o máximo. Cara. Tinha muita banda legal. É gostoso, né, cara, se assistir, né? Os caras tocando ao vivo ainda, quando a banda é boa. Uma experiência fora de série. E o Flávio abraçou a ideia com uma puta firmeza. Aí a gente tá dividindo a produção comigo, que é bem legal, assim. Que legal. Então, uma coisa super mais democrática, né? Assim, a gente está trabalhando em conjunto e o resultado, cara, a gente tem curtido pra caramba, sabe? Assim, eu gostei muito, eu gostei demais, estava ouvindo aqui. Eu acho que a voz, a sua voz está bem expressiva mesmo. Legal. Você expressa a voz, né? Você tem momentos que você levanta, coloca a intensidade na voz, assim, na hora certa, tudo é bem legal. Não é uma coisa reta, assim, não é uma coisa que você ouve, assim, tipo... Legal. Tem a dinâmica. A interpretação acho que é o mais importante, né? É o mais importante. E, assim, o processo de composição desse projeto, vocês estão fazendo... São músicas que vocês já tinham guardado na gaveta ou são músicas que estão compondo agora juntos? Então, a tendência é cada vez a gente compor mais juntos. Mas, por exemplo, esse meio blues que eu te mandei aí, que é um rhythm and blues aí, né? Essa música, por incrível que pareça, cara, ela tem 40 anos. É de um amigo, não é minha música, nem do Flávio. Ele compôs essa... cara, é muito louco, porque eu tinha 13 anos de idade, cara, a gente tava começando a aprender a tocar violão, e ele fez essa música. Ele também assim, tinha 15, você mandou duas, né? Você mandou duas. Aqui é mais uma onda de rhythm and blues, assim, sabe? De olho no olho. Então, essa música tem 40 anos, bicho. Só que aí, nunca ninguém gravou a música. Eu falei, pô, bicho, essa música é muito legal, vou gravar essa música. Que legal. Aí eu acabei fazendo o arranjo dela, nós fizemos o arranjo e produzimos e ficou isso. Né? E o compositor dela registrou ela tudo ou não? Registrou. Inclusive é o baixista do Arper. Do Arper. Aí você falou com ele e falou, vou gravar essa música. Ele falou o que pra você? Não, ele, pô, adorou. Que da hora. Cara, é muito bom esse projeto aí. E essa outra que você mandou também, foi composta agora ou
essa é nova, essa é nova. Essa já é uma música mais nova, assim, tem uma onda meio Van Halen, né? Assim, tanto de levada, de de como a gente trabalhou a guitarra e baixo, né? A levada de guitarra e baixo tem muito a ver com o lance de composição do Van Halen. Né? Mas é assim, é como eu te falei, o primordial, a gente está assim, porque o som, acho que a gente, depois todos nós, né, cara, passa numa uma certa etapa que você não tem mais preocupação como que vai sair o som, qual que é o estilo, entendeu? Ah, porra, vou tocar hard rock, desculpa, ou rock and roll, ou blues, cara, você vai fazer, vai ficar bom, cara. Exatamente. Agora, o lance da voz, da melodia, não é nem o lance de cantar. Não estou falando do lance de cantar, é o lance de construção de melodia. Esse que é o desafio. De construir uma melodia que ela não. Quando você está ouvindo, você não fica uma forçação de barra, sabe? Que você está ouvindo e fala, porra, mas essa música, se fosse em inglês, ficaria legal. Eu já ouvi tanta gente falar assim de música dos outros, falar de uma música em português e falar, pô, essa música é legal, mas se fosse em inglês ia ficar bem legal. É isso que eu não gostaria de ouvir. Tem que dar aderência, né? Se der aderência. Então, esse é o desafio. Eu acho que o desafio é esse. É construir uma melodia. Porque o pessoal fala que o inglês é uma língua universal, né? Que em todo mundo as pessoas reconhecem, né? Mas eu estava vendo uma entrevista esses dias um podcast também o Paulo Ricardo. Sim. Aí ele falou justamente isso. Ele falou assim, que a banda que ele estava no início, antes do RPM, ele falou que era uma banda e virou RPM. Depois, ele falou assim, os caras estavam querendo cantar em inglês. Aí quando um dos músicos sugeriu em português, aí os caras da banda falaram, não, nem a pau, aqui, se cantar português eu tô fora. Tal. Aí começaram a discutir lá, né? Aí pediram a opinião do Paulo Ricardo. E o que você acha, Paulo? Eu falei, eu acho que ele tem razão em partes, porque a gente está no Brasil, né, cara? Então a gente vai tocar para um público brasileiro, o Brasil não entende inglês muito, então eu acho que seria uma boa ideia. Ele deu uma apimentada lá, ele falou, né? Tem um podcast, depois você vê na internet, tem aí o Paulo Ricardo falando. Aí o cara, ele acabou que ouviu e fizeram. Ele é um cara que domina o inglês super bem, né, cara? Ele fala bem inglês, o cara morou lá fora. Então não teria problema, né? Você vê que o raciocínio é lógico, né? É um raciocínio bacana, né? Então, ele poderia muito bem, né? Falar assim, não, vou cantar em inglês porque ele domina, mas não, ele falou, mas tem sentido mesmo fazer, porque ele falou que a maioria das bandas naquela época, no Brasil, queria fazer em inglês. Ele falou que mas fazer em português, mas a maioria queria fazer em inglês. Então ele falou que estourou. A RPM foi uma banda que arregaçou. Eu acho que não tem preconceito, né, de gravar português, inglês. Não, eu acho que não, mas assim, eu acho que como a gente está aqui, cara, eu acho assim, e tem tanta coisa que dá para se falar, porque assim, as próximas letras, assim, tem muita coisa política, sabe, no meio, que a gente está resgatando essa onda de falar com um assunto mais sério, que eu acho que está faltando no lance da própria poesia, da letra, das músicas, assim, que ficou muito, eu digo água com açúcar, né? Na verdade, ninguém fala nada, tá tudo muito bom, o Brasil tá legal pra caramba, e não é isso, né, cara? Não é. Assim, a gente só vê corrupção, a gente só vê o nego metendo a mão em tudo, a educação tá cada vez pior, né? Eu acho que, eu não tô falando de partido político, hein? É independente disso. Eu acho que a função da gente é criticar o que está errado, não importa quem esteja lá. Está errado, tem que falar. Se é de direita, tem que falar, se é de esquerda, tem que falar e pronto. É simples assim, porque os caras que estão lá, teoricamente, são nossos funcionários, né? Exatamente. Deveria ser, né? Então a gente tem que reclamar o que não está bacana, né? Então acho que essa é a nossa função. Acho que e o rock tinha essa proposta antigamente, que não tem mais. Por quê? Porque muita banda tá cantando em inglês. Então, assim, os caras estão escrevendo para o mundo, né? Estão escrevendo para o Brasil, né? Então, que eu acho legal, não tenho nada contra. Só que eu acho que a gente tem o que falar. Exatamente. O que mais tem assunto, né? O problema é que, não sei se aconteceu isso, mas parece que está acontecendo, que as pessoas não gostam mais de pensar, né? Você vê que as músicas, você vê assim, as músicas que estão fazendo sucesso são as músicas que têm, às vezes, 2 linhas de letra só. O cara tá falando uma bobeira, às vezes, né? Às vezes tá falando uma pornografia só, tipo... E
2 acordes, talvez. Mas sabe o que eu penso, Flávio, ô, Scott? Eu penso o seguinte, que isso vai sempre ter, cara. A gente tem que tentar não tirar isso do nosso foco, porque é a maioria que pensa assim, sim, mas que se dane, cara. A gente tem que falar para aquelas pessoas que querem ouvir, que querem nos ouvir, né? E a gente fala para essas pessoas, cara. E dane-se o resto, cara. Isso aí que você falou é legal. Sabe, tipo, pô, o que dá dinheiro, o que vai fazer, é aquele negócio que o cara tem que fazer funk, não sei o quê. Cara, legal, faça você gosta disso? Faça, bicho. Não tem nenhum problema. Agora, eu vou continuar na minha caminhada, cara, sabe como que é? Eu acho que é isso, sabe? Aquilo que eu acredito. Isso aí que você está falando tem sentido, porque enquanto muitos estão falando, né, tá criticando, outros estão fazendo, né? E a gente sempre tem um nicho, né? Sempre tem um nicho, né? Sempre tem Na verdade, é você lutar contra a degradação da arte em si, né? Exatamente. Você trazer uma qualidade, né? Que eu acho que tá indo embora a qualidade, né? Exatamente. No todo, né? E na verdade, assim, o que o Flávio está falando faz todo sentido, porque você vê assim, né, Scott? Eu não acho errado ter as coisas, não eu acho isso legal. Eu acho que o que é errado é a pessoa não ter opção de escolher. Então, quer dizer, você só tem uma coisa, um direcionamento musical, ou 2, vai, e o resto não existe, parece que não existe. Então, é isso que eu acho errado. Então, para um garoto de 13 anos, ele tem, cara, ele tem o poder de escolha, mano. Ele pode olhar assim e falar assim, porra, eu gosto disso aqui, eu não gosto disso. Se ele gostar do funk, não tem problema algum. Mas ele tem que conhecer o resto das coisas, cara. Ele tem que ouvir outras coisas e falar assim, porra, eu não gosto disso, eu gosto disso. Esse é o grande lance, né? Eu acho que essa que é a grande luta, é isso, que a gente vem perdendo isso. Essa é uma batalha que vem se perdendo, né, cara? Cada vez mais os adolescentes, eles estão longe disso, né? Eles estão fugindo dessa onda. E é isso que a gente tem. É porque às vezes não tem pessoas que apresentam para eles, né? Apesar que tem tudo no celular, né? Mas às vezes, que nem nas aulas, né? Hoje eu dei aula, antes de começar o nosso podcast, estava dando uma aula às 6h30, 7h30. Uma dupla de meninas, 2 meninas. São novas, acho que é 15 anos, 16 as duas. Aí hoje foi a segunda aula delas. Eu falei assim, hoje a nossa aula vai ser a metade da aula, ou quase a aula inteira, a gente vai fazer uma lista de repertórios, você vai fazer tudo que vocês gostam de aprender. Aí elas começaram a fazer a lista, né? Fazer a lista. Foi quase 40 minutos da aula só fazendo lista de música que elas gostariam. Aí, cara, as meninas com super bom gosto, eu falei, caramba, elas pediram Garota de Ipanema, colocaram Corcovado, colocaram um monte de bossa nova, falei, caramba, mano, essas meninas, vocês têm um gosto do caramba. Então, e as meninas novas. Então, Scott, por isso que a gente não pode falar assim, só rola aquelas porcaria, não sei o que. Isso não pode, a gente não pode pensar assim, porque tem gente ainda, cara, que tem muita gente que está ouvindo outras coisas, cara, e está fora desse eixo. Então, acho que é isso. Cara, acho que a nossa função é meio essa, né? E por isso que até uma opção em tem que cantar em português. Porque você consegue chegar nessas pessoas mais facilmente, né? Exatamente. Que você falou uma pura verdade aí. Você falou que a gente não tem que ficar reclamando, né? Tem que fazer, né? Porque às vezes a gente reclama demais e não faz nada. Aí ninguém vai conhecer o seu trabalho, né? Ninguém vai saber. Não. E tem aquela coisa, né, cara? Tem aquela coisa, uma coisa que eu acho que a gente perdeu no Brasil é o seguinte, são o lance, você tem músicos excepcionais, né? O Brasil é impressionante. Impressionante. Só que, bicho, você pega 90% desses caras ou mais, estão fazendo cover. Eu entendo que tem o lance da sobrevivência. Eu entendo isso perfeitamente. Que, tem que se ganhar e é difícil. Mas, cara, tem que ter um projeto, tem que ter, ou você toca junto na banda de cover algum autoral, ou você monta uma banda destinada ao autoral e tem que fazer, cara, porque você não vai ser lembrado por tocar Black Sabbath ou Indie Malmsteen, cara. Exato. O Indie Malmsteen vai ser lembrado ele, cara. Ele vai ser lembrado. Você não, cara. Tem que ter o novo, né? Exato. O cara tem que compor, tem que botar a cara a tapa, mostrar o trabalho dele. É isso que vai fazer que a nossa música, a nossa cultura melhore, independente do estilo. Se é rock, se é bossa nova, se é jazz, não interessa, meu.
tem que fazer música autoral, meu. Exatamente. É importante, né? Eu também sempre pensei nisso também, porque eu vejo assim, acho que não sei se foi com você que eu falei, mas eu falei com uma pessoa uma vez, eu fico triste às vezes de ver todo mundo tocando, por exemplo, Blue Bossa. Mas Blue Bossa é um tema legal, mas todo mundo tocando Blue Bossa, por que não toca uma música própria, né? Tipo assim, é legal, é Blue Bossa? É, Blue Bossa. Mas só que assim, ou você pega qualquer tema de jazz aí famoso, ou qualquer música, né? Aí você vê um monte de gente tocando a mesma música. Aí você não vê, às vezes, muita diferença, assim, tal, não vê muita... às vezes tem uns caras que é genial, né? Mas, assim, às vezes eu fico triste, porque eu falo, poxa, os caras tocam muito bem, mas só toca cover, né? Só toca música que já existe, né? E teve uma cantora sertaneja que eu tocava com ela, sertanejo, né? Chama Fabiana Ferreira. Aí ela só tocava cover. Cover. Eu tocava com ela. Aí eu falei, Fabiana, você tem que fazer seu CD, Fabiana, você tem uma voz da hora, tal. Aí comecei a incentivar ela, você acredita que ela entrou com o som autoral, começou a gravar o álbum dela, já gravou várias músicas, já tem vários clipes, e começou, cara, a mostrar a cara dela com as músicas dela. Eu falei, porque aí você vai mostrar a sua cara, você ficar só tocando, ela não compõe, mas ela pegou uns compositores e começou. Lógico, exato. Isso é fundamental, cara, porque assim, você é aquilo mesmo, cara, daqui 20 anos, esses caras que estão tocando em bar, pode ter certeza, cara, eles não vão ser lembrados porque ele está tocando, sei lá, a banda que for, o cara mais legal do mundo, sei lá, o Exatamente. Quem for, o que o cara acha mais legal, ele não vai ser lembrado por isso, cara. Ele vai ter só vai ser lembrado se ele tiver um trabalho próprio, cara. Um trabalho dele. Aí sim, ele pode ter lembrado, mas de outra forma, não, cara. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Porque, na verdade, que nem... às vezes, não sei você, né, mas geralmente a gente que é músico tem muita composição guardada na gaveta, né? Eu fico pensando assim, poxa, eu vou morrer e eu não vou conseguir apresentar minhas músicas, porque fica guardado ali, né? Você tem que gravar, cara, tem que gravar, tem que colocar. Sabe o que acontece, Scott? É assim, pô, tem que sobreviver e o cara do bar só paga pra banda cover. É legal, entendeu? Toca 8 cover e toca uma sua. Toca mais 8 cover e toca uma sua. Nele e meio o cara não vai perceber, mas toca alguma coisa autoral. Faça alguma coisa. Porque, cara, aí, tem que começar por aí. A década de 80 era isso, né? A década de 80, assim, as bandas de rock, por isso que saiu tem um monte de banda, sabe? Tipo, A Chave, Dr. Sim, todas essas bandas que saíram platina, essas bandas saíram, era tudo música própria, cara. Sabe? Então, assim, porque se criou um movimento que as pessoas acostumaram a ir ao show, assistir uma banda tocando música que não for do Iron Maiden, pô. Entendeu? Vai tocar pô, o cara vai lá para assistir. E esse é o grande barato, né? Porque, pô, bicho, ainda mais hoje com a internet, né, cara? Você quer assistir Black Sabbath, você bota lá no YouTube, assiste lá o dia inteiro, mano. Exato. Porque, E hoje está tão fácil. Hoje está tão mais fácil para gravar, né? Sabe o que acontece, Scott? É uma escola o tocar cover. Mas só que é o seguinte, parece que o cara saiu da escola e não quer, ele já concluiu o curso e quer continuar fazendo aquilo, sabe? O cara passou o ginásio, passou o colegial e está ali, e ele quer voltar a fazer o colegial de novo, porque ele já passou daquilo, já tem que fazer outra coisa. E hoje, mestre, está tão fácil para gravar, né? Porque antigamente era mais difícil, né? Você tinha que pagar um estúdio caro e tal. Hoje você tem, que nem eu comprei uma placa de áudio, você pega, se você souber, né, trabalhar, você grava na sua casa. Né? Pois é. O que precisa, na verdade, é colocar. Eu tenho muita música, na verdade, né? Composta com letras e tem muita instrumental. Mas eu fico pensando às vezes eu fico pensando assim, poxa, se eu não gravar essas coisas, até comprei uma placa de áudio, eu vou começar a mexer nas gravações, mas se eu não gravar, eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Ninguém vai conseguir. Você tem que ter meta. Você tem que ter meta, cara. Fala assim, olha, até tal dia ou até tal mês eu vou gravar tantas músicas, eu vou fazer. Você tem que ter porque senão não faz, cara. Você vai jogar coisa na frente e não vai fazer a sua, entendeu? É verdade. Assim, então, por isso que a gente está trabalhando bem em cima disso, sabe? Pô, vamos fazer essas duas, depois vamos fazer. E a gente vai fazer como se fosse compacto, como era antigamente. Então, tinha o lado A e o lado B. A gente vai lançar assim, 2 músicas por vez e vamos trabalhar primeiro na internet. Vai fazer um e depois... clipe e tal? Exato.
e depois sim pratica os shows, entendeu? Então, Mas entrou primeiro agora a gente vai fazer... aqui, ó, entrou agora nos comentários aqui uma cantora que eu tô tocando com ela, que chama Nádia. Nádia Kadolf. Eu falei, ó, entra lá que eu tô ao vivo, nós tá falando um assunto interessante para você. Eu falei para ela. Ela entrou. Porque ela também é uma cantora que canta cover, né? Mas eu falei, é bom você ouvir esse assunto aí, porque você fazer também suas músicas próprias. E ela entrou aí, já falou que tá aí na live aí também assistindo. Mas é verdade. Legal. Seja bem. Verdade. E como é que vocês pretendem fazer? Já tem previsão de fazer os clipes já, não? O primeiro tá gravando sua música. Cara, a gente tá no forno. A gente fizemos uns takes aí, a ideia é a gente logo menos a gente tá lançando. Que legal. E aí você... Na verdade, já está gravado. Essas duas músicas quando a gente gravou, meio que ao vivo, entendeu? A gente gravou no estúdio aqui e já gravou filmando. Entendi. Aí eu fiz uns overdub de guitarra, voz da gente acabou colocando depois. Mas a gente já gravou meio o vídeo, já foi feito meio na hora, entendeu? Na hora da gravação. Essas duas, então, assim, mas falta editar essas câmeras todas que foram feitas e montar. E a gente pretende fazer um lance de lançamento mesmo, assim, tipo, lançar o vídeo junto com a música, entendeu? No Spotify, junto com o negócio do YouTube, o Instagram. Estratégia boa. Para trabalhar tudo meio junto, para vir tudo meio ao mesmo tempo, entendeu? Que bacana. A ideia se a gente conseguir fazer que a pessoa ouça, já está muito bom, cara. Não importa se ela vai gostar ou não. A ideia é essa, a gente tem que... As pessoas perderam o costume de ouvir música, né? Isso que a gente tem que trabalhar em cima. Acho que todos nós precisamos incentivar as pessoas a ouvirem música, né? Porque aí as pessoas perderam esse lance de ouvir música. As pessoas estão passando muito rápido as coisas, né? Ouve um negocinho aqui, um pedacinho, nem ouve a introdução inteira, já muda para outra, né? Tá muito... Você vê que é um lance muito louco, né? Você pega os discos, sem ser saudosista, mas tem que falar, né? Você pega os trabalhos feitos nas décadas de 70 e 80, principalmente, o cara, ele comprava um álbum, né? Então, assim, eu cansei de ver ele falar assim, pô, eu gosto do Led Zeppelin, mas eu gosto do Led Zeppelin 4. Eu falo, não, eu gosto do Black Sabbath, o segundo álbum da Black Sabbath. Quer dizer, não é o que ele gosta mais, porque era um conceito, o cara comprava um todo, né? Aí isso foi se acabando, né, bicho? Aí virou assim, pô, eu gosto de tal música, né? Eu não gosto mais num trabalho, porque o legal, cara, é que quando você trabalha um álbum, em cima daquele álbum, você pode fechar um círculo mesmo, assim, né? Um conceito, né? Exatamente, um conceito do que está sendo aquele álbum. Para você, talvez, no próximo, você vai fazer uma outra coisa, né? Isso meio que se acabou, né? Que nem o Pink Floyd, né? O Pink Floyd fazia algo assim, né? Bem temático. Exato. E uma música já preparava a próxima. Exato. Finalização, tá? Bem legal. E tinha também aquela história, né? Antigamente, falar do lado A e lado B, né? O lado A, às vezes, fazia sucesso. Aí ninguém conhecia o lado B. Tem que ouvir o lado B daquela banda. Inclusive, as pessoas hoje em dia resgatam isso, né? Resgatam esses lados B, né? Dos artistas. Né? Fala, pô, você conhece tal música de fulano e tal? Aquele é lá do B, irmão. Exatamente. Eu estava ouvindo esses dias umas músicas do Raul Seixas que eu não sabia que era do Raul. Foi outro cara que gravou e eu não sabia. Tem uma que assim, você tem um tempo pra cá. Aí eu estava ouvindo e falei, mas não acredito que é do Raul. O Raul disse que ele compunha muita música para outros cantores cantar. No começo de carreira. No começo de carreira, ele fez música pro Gerry Adriani, os cantores da época, porque ele era produtor, né, antes de ser cantor, né? Ele era produtor. Ele não é... a trajetória dele começou mesmo com produção, né? Ele fazia produção de um monte... Trabalhava numa gravadora, inclusive, CBS, uma coisa assim. E ele fazia produção dos caras, né? Depois que ele virou artista, né? Mas, a princípio ele era produtor. Né? Você chegou a conhecer o guitarrista dele? O guitarrista dele, como que é o nome dele, né? O Rick, né? Você chegou a conhecer ele? Rick Ferreira. É bem legal. Uma puta guitarrista legal. É do Rio de Janeiro. É do Rio. Que legal.
E o Raul, se eu não me engano, os últimos dias de vida dele foi em São Paulo, né? Foi na 9, Infelizmente 9 de julho, né? Acho. infelizmente ele passou, não foi, ele não morreu numa situação bacana, né? Assim, É. ele- Aqui foi é muito louco o Brasil, né, cara? Ele, depois que morreu, as pessoas lembraram dele, mas ele passou uns 10 anos que ninguém nem lembrava do cara. Fez uns shows com o Marcelo Nova, né? Pois é. Olha que legal. Mas quando ele foi fazer show com o Marcelo Nova, ele não estava nada bem, né? Já tava Tava destruído. derretido, assim. né? Mas assim, ele passou uns 10 anos, assim, da vida dele, os últimos 10 anos, assim, tem gravadora, ninguém. E, puta, e assim, é muito Triste, louco né? isso. É muito louco isso, né? Um artista da categoria Calibre, dele. né? Não é possível, né? É mesmo. Na verdade, tem uma Aquela entrevista do Jô Soares, né? Dava para ver que ele estava bem, né? Na verdade, assim, o Marcelo teve uma coisa bem legal, né? A Nádia tá falando assim, a cantora que eu falei para você. Ela falou, esses dias eu fui num barzinho, ela e o esposo dela falou, e nos espantamos, pois o músico tocou basicamente o lado B de vários artistas. É isso aí. Que ninguém conhecia. Tem umas coisas que não dá mais para ouvir, né, cara? Você vai num bar e vê o cara tocar a mesma coisa, bicho, que meu, é ruim, né, cara? Puta, eu, sinceramente, cara, eu não sei como as pessoas não enjoaram ainda. Tem umas coisas assim, que são legais, cara, mas, puta, meu, já tocou tanto que não sei, meu. Verdade. Acaba ficando uma coisa chata, né? Pois é. Você percebe que muitas vezes o artista, né, que está tocando no bar, nem todos, né? Mas a maioria, ele está tocando só pela grana, né? Exato, não, mas. Tipo assim, tipo uma obrigação, ele está fazendo aquilo ali, mas ele não tá, ele mesmo não está se aguentando, né? Ele está fazendo porque ele tem que pagar a conta. Isso aí. E a música, se a gente pensar que música, o princípio é arte, né, cara? É duro você trabalhar com arte e trabalhar só por causa da grana, né? É duro. É complicado, né? Complicado. Chato porque você não passa uma verdade, as pessoas sentem isso, né? As pessoas que estão ouvindo, elas falam assim... Eu acho legal. Eu acho legal você monta um show e toca alguns covers no show. Eu acho super saudável. Super saudável. Porque as pessoas conhecem, elas vão participar. É o momento que as pessoas vão participar do show. Interação, né? Mas, exatamente. Porra, se você pegar um artista, eu já falei isso da outra vez. Se você pegar qualquer artista aí de médio porte, ele deve ter assim, uns 4, 5 hits assim, na carreira. Aí o cara vai lá, no show, ele tem aqueles 4, 5 músicas. O resto das músicas as pessoas não conhecem, elas estão lá para assistir o cara tocar as 4, 5 músicas aí que ele fez sucesso. Então, por que não? Você que é um cara desconhecido, como nós, né? Somos desconhecidos, a gente vai tocar num lugar, 70% do que a gente toca é autoral, que as pessoas não vão conhecer, e 30% as pessoas conhecem e vão participar. Não é a mesma coisa. Só que a diferença é que a gente vai estar tocando uma música de outra pessoa. E o cara que é artista está tocando uma música dele. Vai legal ainda. Mas então, é verdade. E as pessoas, elas não, parece que elas não querem ouvir novidade, né? Mas assim, você tem que colocar, né? Você tem que colocar, porque... Mas é costume, viu? É costume. As pessoas se acostumaram a isso, cara. E isso é ruim. É ruim. Né? A Nádia falou assim, hoje em dia, nós músicos que tocamos em barzinho, muitas vezes somos apenas músicos de fundo. Ninguém quer ouvir ou prestar atenção. Ela está coberta de razão. Ela está coberta de razão. Por isso que eu acho, a minha opinião, é que a gente tem que se ensinar no autoral. Bicho, já que o cara não está prestando atenção no que você está tocando, toca uma música sua. Toca a sua música. É a sua verdade. Pô, exatamente. Né? Tem que fazer, tem que mostrar a sua cara. Eu penso assim, não sei vocês, né? Mas eu penso assim, que a gente, não que a gente é missionário, nada disso, né? Mas que a gente tem que deixar nossa marca, né? Tipo, você vai, porque morrer nós vai, né? Qualquer dia tudo vai, né? Pois é. Só que deixar alguma coisa aí para alguém ouvir e falar, pô, aquele cara compôs essa música, né? Exato. É que você falou, os caras que tocam cover a vida inteira não vai ser reconhecido porque tocava cover. Mas que nem o Raul Seixas morreu, mas o Raul Seixas não morreu. Ou seja, a música dele está viva até hoje. O Jimi Hendrix foi embora, mas o Jimi Hendrix não morreu. Tá vivo é o legado, né? Elvis não morreu. Elvis não morreu. Tem vários. Você vê, você pega o próprio Raul Seixas, né, cara? Tem vários solos que
foi o próprio Rick que construiu, que gravou com o cara, que Exatamente. ficou, meu. O cara vai ouvir daqui 100 anos aquela obra, foi o cara que tocou, meu. Eternizou. Entendeu? Então, quer dizer, esse é o grande barato, né? O grande Verdade. barato da música é a gente, né? Você tocar um cover do Steve Vai igual a ele, pô, é legal, pô, é bacana, é saudável, tecnicamente, e como estudo é legal, pra caramba, muito bom. Se você souber usar isso a seu favor, vai ser bem legal. Agora, você apoiar uma carreira inteira em cima disso, eu acho um desperdício, cara. Eu acho um desperdício. Porque você sabe o tanto que a gente estuda, Scott, Exatamente. para fazer um trabalho. Para fazer um trabalho não é coisa. Aí você vai montar um trabalho para fazer um trabalho que é do outro, cara. E sem contar, o mesmo tempo que você vai estudar o trabalho do outro, você pode estudar o seu, né? Exatamente. Exatamente. Uma pura verdade. Você lembra da minha música que eu mandei para você? Você ouvir? Lembro, super legal. Era um baião, né? É um baião. Caramba. Eu componho muito, mestre. Teve uma época, mestre, que eu fiquei tão injuriado que eu falei, eu não vou tocar nada de ninguém, só vou tocar minhas músicas. Aí eu tenho tanta música que, falar a verdade para você, eu não lembro, algumas eu esqueço. Tem alguns amigos meus que falam, toca aquela lá. Eu falo, caramba, qual que é mesmo? Daí eu vou buscar. Porque teve uma época que eu fiquei injuriado. Eu falei, não vou tocar nada de ninguém, só vou tocar minhas músicas. Vou estudar, vou sentar para estudar só as minhas músicas. Eu faço. Mas, Scott, a gente que vive olhando lá para fora, né? Como que funciona a música fora do país, nos Estados Unidos, principalmente. Porra, bicho. As bandas que eles tocam de música, todo mundo toca música autoral lá, meu. Assim, os caras fazem circuitos de bares, assim, fazendo turnê em bar, tocando música autoral. Né? Toca cover também? Toca cover também. Mas a estrutura da banda é com música autoral. Ninguém quer o cara toca aquilo que ele está falando, né? Você coloca o cover para que tenha a parte do show que a pessoa participe, que ela entenda o que está fazendo. Agora, você tem uma banda de baile, cara. Então, vamos montar uma banda de baile, que é a proposta. A banda de baile, o cara tá lá para isso, para fazer cover, né? Exatamente. Agora, fugindo disso, eu acho que não é legal, né? Você vê, por exemplo, a Maria Gadu, por exemplo. Ela fez uma música muito top na época, né? Acho que é Flor, alguma coisa, Flor. Aí estourou com aquela música autoral. Aí você vê qualquer artista que você vê que, de repente, eles deslancham, é porque eles têm um trabalho autoral que, de repente, aquela música esbarra e no gosto popular, né? E acaba levando, né? Exato. Não que você deve querer a fama, nada disso, né? Porque hoje eu não tenho essa pretensão, né? Até porque você se frustra, né? Se você for pensar nisso, porque você fala, eu quero ser famoso, aí você se frustra. Mas se você faz algo autoral... É melhor você fazer um trabalho que você se realize com aquele trabalho. Exatamente. Se outras pessoas vão compartilhar essa felicidade sua, é muito legal, né? E teriam as pessoas que vão te ouvir. Esse é o grande barato, né? Você faz um negócio que te realiza e que você consegue atingir as outras pessoas que estão ali. Exatamente. Então, esse é o máximo. Então, não importa, cara. Para mim é bem assim, cara. Se tiver 10 pessoas me assistindo, mas aquelas 10 pessoas estiverem curtindo, pô, tá legal pra caramba. Se tiver 1000, melhor, óbvio. Se tiver 10.000, mais legal ainda. Mas o importante, cara, não é só você tocar num festival que você tem 500.000 pessoas. Legal, porra, mas você tocar num festival que tem 500.000 pessoas não quer dizer que aquelas pessoas possam do seu trabalho. Né? Exatamente. Complicado isso, né? Porque a gente vive num mundo de business, né, cara? Assim, a gente sabe, cara, que tem bandas que pagam para abrir show de outras bandas. Eles dão dinheiro. Então, quer dizer, para fazer esse grande, porque, vou tocar com fulano de tal, vou fazer uma turnê, vou ficar famoso. Legal, é uma opção, né? Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que estão ali vão consumir o seu trabalho, né? Exatamente. Então é importante. O Flávio 2, a pergunta para o Flávio 2. Ô, Flávio 2, você começou a tocar com quantos anos de idade? Cara, há 40 anos atrás. Você tem quantos anos? Desculpa a pergunta, não precisa 50. Falar. Tem gente que não gosta de falar a idade, né? Eu tenho 50. 50. Idade. Igual eu, então. Comecei a tocar com 10, arranhar, e aí, até então, não parei. Você vai fazer aniversário agora, nesse ano, ou já fez? Eu fiz dia 6 de janeiro. Então você é de 75.
5. Que legal. E o Flávio Gutoc, você quer falar sua idade ou não, Flávio? Não precisa também, se não quiser. Não, eu fiz 60, cara. Agora. Olha, que legal, cara. Você nasceu na década de 60, então. É. Você nasceu em É assim. 65? Oi? 64. 64? É. Então você vai fazer 61. Isso. Que legal. Eu vou fazer 51, eu nasci em 74. Ah, E você então, nasceu na época boa, né? Na época boa, que na década de 70 você pegou todas as bandas bala que estavam começando ali. não. Eu comecei a tocar na década de 70, né, cara? Olha Então, que assim, legal. pra mim, assim, ó, essa construção, principalmente do rock brasileiro, assim, é, foi legal, foi uma coisa muito legal, cara, porque eu tinha amigos que iam no show de Uhum. bandas de rock aqui do Brasil, e eu não gostava, cara. Eu não gostava. Eu era super radical. Eu só falava assim, não, eu só gosto de banda americana. Não gostava. O cara falava, vamos assistir não sei quem. Eu falava, não, imagina. Não gosto disso, cara. Sem ver, né? Sem ver, sem Uhum. ouvir, sem nada. Aí, com muito custo, cara, os caras me agarraram e me levaram num show de uma banda, inclusive da banda no meio do Brasil. Olha Eu só. tinha 13 anos de idade, cara. Tinha 13 anos. E, cara, eu tomei um susto, cara, porque foi tão legal, foi um impacto, cara, muito legal isso, cara. E dali para frente, cara, tudo mudou, cara. Eu comecei, eu falava para você, vai ter tal banda lá, você falou, não conheço essa banda, vamos lá que deve ser legal, porque de tanto que eu curti o lance, cara. Então, assim, essa trajetória do rock aqui no Brasil, a partir do final dos anos 70, Uhum. eu participei, né? Eu estava no show do Van Halen no Brasil. Participou da história, né? Então, assim, para mim é muito legal, cara, fazer parte desse negócio, de alguma forma, né? E Eu você acho começou a interessante. tocar com quantos anos mesmo, mestre? Eu esqueci, você falou na primeira. 14, 14? 14. É. Ah, então o Made in Brasil foi o primeiro puxão de orelha que deu. Ah, foi. Aí depois tem Casa das Máquinas, tem umas bandas legais, assim, né? Tutti Frutti, Joelho de Porco, né? Assim, que eram bandas legais, cara. Então, Uhum. assim, a gente tinha um rock forte no Brasil. O que eu Verdade. acho que matou foi o rock dos anos 80, né? Uhum. Chamado rock dos anos Ô, 80. Isso que, meu, mas você acha que se garimpar hoje em dia ainda acha a banda boa? Acha, não acha? falou, opa, Você já deu, claro, claro que sim. você deu uma garimpada, Não, já vinha com umas coisas boas. não, mas continua no underground, cara. Entendeu? E assim, no underground que as pessoas não têm acesso. Mas, porra, bicho, desde golpe de Estado, pô, você tem várias bandas, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma infinidade de bandas, né? Verdade. A banda do Xando, que é legal pra caramba, como é que é o nome? Banda Z, uma coisa assim. É uma banda legal, eu estava vendo um vídeo deles na internet, um som que eles tocando, eu achei muito legal. Tem várias bandas, cara, legais aqui que tá tocando, só que eu acho que assim, quanto mais, melhor. Se a gente tiver várias bandas trabalhando assim, vira um movimento, né? Não fica um ponto isolado, né? Uhum. Tem uma banda também que eu tava ouvindo, que eu achei legal a banda. É a banda daquele cara que é chefe lá, Masterchef, Sei, fazia Masterchef. Acho que É é o Oitão, Fogaça. né? É Oitão. Oitão, Oitão, isso mesmo. Oitão. A eu banda sei legal, tem banda bem pesada. Mais punk, né? né? É punk, Hardcore. hardcore, os caras da hora. Eu acho legal a energia do rock, né, cara? A energia o hardcore mesmo é uma energia bem legal. Tem umas bandas de punk das antigas também, não sei se você ouviu falar do Vírus 27. Como que é? Vírus 27. Vírus 27. Não, Era uma banda de punk, assim, as bandas de punk influenciadas pelas bandas americanas, né, que era Ramones, The Clash. Aí surgiu muita banda de punk naquela época, né? Na verdade, né, Scott, o rock dos anos 80 é um pós-punk, né? É um pouco. É um pós-punk. Eles curtiam aquelas bandas que estavam acontecendo na Inglaterra, né? Quando começou a cair o movimento punk, o movimento o New Wave, né? Que era a onda dos caras. Essas bandas são nacionais, né? A banda aqui no Brasil, Legião Urbana, esses negócios aí. É isso aí, né? É um pós-punk, né? Pós-punk. O Legião Urbana é uma banda mais leve, mas é uma banda que tinha umas letras, né? O Renato Russo fazia umas letras muito top, né? Mas a gente não pode, assim, eu sei que muita gente fica com bronca quando eu falo isso, mas eu falo, cara,
Não, eu não estou falando que é bom ou é ruim, mas não tem a ver com rock. Não Bicho. tem, na verdade, É tem uma pop, mistura, né? cara. Né? Assim, porque eles não têm a raiz dos músicos e do próprio Renato Russo não é de rock and roll, cara. Uhum. Você vê, parece que os caras estão tocando uma música lenta rápida, né? Uma balada. Tocando rápido, não tem essência do rock. Não, Então, assim, não estou falando que é ruim, veja bem, não estou falando que é ruim, eu só estou falando que não é rock and roll. não é. Como várias bandas mais próximo de indie, né? Eu sou indie, é verdade. Então, O que eu gostava várias bandas dos anos 80. eu gostava das letras, né? Não. Que os caras tinham umas letras. Então, mas eu acho legal, assim, o cara fala assim, pô, é legal pra caramba, mas é legal pra caramba, mas não é rock and roll. Simples assim. Exatamente. E como várias bandas dos anos 80 que os caras não, meu. É que nem você falou de uma coisa que eu lembrei. O sertanejo também de hoje não é sertanejo. Pois é. Exatamente, é isso aí. Você vê que tem muito sertanejo que é pop, né? É o que aconteceu com o rock, né, no Brasil. Então, eu acho que, de certa forma, se a gente pensar bem, as bandas da década de 70 foram meio massacradas por essa onda. Uhum. Porque essas bandas que aconteceram, que viraram, que começou a entrar grana, né? A indústria começou a virar com o dinheiro dessas bandas, meio que isso aqui não rola, bicho. Essas bandas usando, não rola. Então, meio que acabou que virando nada, né, cara? Você pega, assim, os próprios caras que eram dos anos 70, que abraçaram essa onda da década de 80, mudaram, né? Tipo o Lulu Santos tinha uma banda de rock and roll, né? O Lobão era rock pra caramba, já foi para essa onda que é uma outra coisa, que é aquilo que é pós-punk, né? Que é uma outra linguagem, né? É uma outra coisa. O Lulu Santos tinha uma banda de rock? Tinha. Vimana era o nome da banda. Como que era o nome? Era ele, o Lobão e o Hit. Lembra desse cantor? Como que era o nome da banda? O Hit eu lembro. Vimana. Olha que legal, vou precisar depois. Então, assim, veja bem, o que eu estou falando assim, eu não estou falando que o trabalho dos caras são ruins, não é isso não. Eu só estou falando que é uma outra coisa, não é rock and roll. Né? Porque, na verdade, existe muito experimentalismo, né? Às vezes o cara não quer, ele só usa o rock como uma referência, mas experimenta outras coisas, né? Não, mas se você pega, você pega, por exemplo, você pega uma banda, tipo, não sei se você lembra daquela banda Erva Doce. Lembro. Essa banda era rock. Essa banda era uma banda de rock and roll. Só que é o seguinte, como o mercado dos anos 80, né, era a própria mixagem, os caras botavam a voz lá em cima, não podia ter guitarra com drive. Então, assim, os produtores fizeram uma coisa assim, tipo, não, guitarra pesada não vende. Então, assim, foram limando, cara. Os caras, às vezes os caras poderiam ter até que fosse uma puta banda legal, mas os caras foram cortando tanto o argumento dos caras, musicalmente, que podaram os caras, não deixaram os caras ninguém tocar. Então, assim, o cara, para ter uma banda dessas, cara, ele tinha que. A voz tinha que ser alta pra cacete, que normalmente banda de rock and roll não é isso, né? Não é uma voz lá na cara e a banda lá atrás, é banda meio junto. A própria mixagem é super. O cara botava uma bateria minúscula, uma bateria pequenininha, cara. Então, em banda de rock and roll não pode, meu. Então, por isso que caracteriza, né, o lance do rock. Os empresários tinham muito disso, né? De querer mudar o estilo da banda, né? Tinha banda, na verdade, que acabava a banda, né? Porque falava, pô. Na verdade, Scott, na verdade, quem fazia isso eram os produtores. Quem fazia essa mudança eram os produtores. O cara chegava com um trabalho na gravadora, o cara falava, legal, quero o seu trabalho. Só que isso aqui não vai ser assim, aquilo não vai ser aqui, assim. Então, os caras iam cortando. E o cara, porque assim, é diferente você quer falar, eu vou fazer um trabalho legal pra cacete e vou ter sucesso. São coisas diferentes. Nem sempre um trabalho bom, nem sempre um trabalho ruim, ele não vai ter sucesso. Às vezes um trabalho ruim tem muito sucesso, e o inverso também acontece. Né? O cara tem um puta trabalho bacana, só que não tem sucesso. Então porque os caras só pensam em grana, né? É imediatismo, né? O produtor fala assim, isso não rola. Eu falava assim, eu quero uma música que tenha 50 vezes o refrão, né? E aí o cara tinha que fazer uma música que eu só no looping. Pois é. A ideia do cara é dinheiro, né? Então,
É business, né? Tanto é que acho que no filme do Ney Matogrosso fala assim, pô, mas essa música não vai fazer sucesso, isso aí não vai e tal. E aí ele gravou sozinho e estourou também, do mesmo jeito. Você vê? Então, só uma coisa que eu gostaria de falar, Scott. Você vê como que é. As pessoas vão se rendendo a essa história de sucesso, né? O Uhum. cara, ele vai com um trabalho pronto e o produtor, não, mas isso não rola, tem que rolar isso aqui, não sei o quê. E o cara vai se rendendo e vai fazendo outra coisa. Aí, onde chegamos? Aí que eu queria falar. Chegamos hoje, eu duvido você assistir qualquer coisa na TV, ou aberta, ou qualquer coisa. No rádio, você ouvir um solo de guitarra. Exatamente. Os caras podaram, né? Podaram. Claro, amigo. A música não tem mais introdução. Música não existe mais introdução. O cara já entra cantando, meu. É um verso e refrão, um verso e refrão, e acabou a música, meu. Acabou. Não tem arranjo, as músicas acabaram, os caras podaram tanto que não tem mais aonde encurtar, bicho. Daqui a pouco não vai existir mais música. O cara vai chegar vai botar um ar e porque o meu vai é mais legal do que o ar. Sabe? Eu fiz um podcast com o Demacá e o Demacá falou isso. Ele falou, Scott, no futuro ninguém vai comprar mais não, só vai ser a inteligência artificial. Ele falou, vai chegar uma hora aí que ninguém vai fazer mais nada. Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que não, né? A Nádia falou, infelizmente é isso mesmo que acontece. Hoje em dia tem muita coisa ruim que faz sucesso. É isso aí. Sucesso, música boa não é garantia de sucesso. Não. Né? Mas eu Por quê? penso assim, sabe o que eu penso sobre o sucesso? Eu não sei se é porque eu li muito Osho, né, que é um místico lá da Índia. Eu leio muito Osho. Né? O sucesso, para mim, é o que você fez. Você gravou essas duas músicas e você está feliz, isso é sucesso, cara. Não importa se alguém gostou ou não. Para mim, o sucesso é você estar feliz com o que você está fazendo. Porque às vezes você pode fazer uma música ruim, estourar, fazer maior sucesso, mas você tá triste, porque pô, essa música é ruim pra caramba, mas tô ganhando dinheiro com ela. Então, eu acho que não é só a fama, né, em si. Você fazer algo que gosta e se sentir bem, né? Isso aí é sucesso. Independente de estourar ou não. Ô, mestre, eu vou estar encerrando o podcast agora, mas se você quiser falar mais alguma coisa, dar um conselho, se quiser falar mais um pouquinho aí do projeto de vocês dois. Então, deixa só um recado, assim, que a gente vai estar fazendo assim nos próximos meses, vão estar rolando assim, as próximas músicas. Eu gostaria que as pessoas assistissem, né? Uhum. A gente vai fazer vídeos. E como é que é o canal para as pessoas acharem mesmo? Por enquanto é no meu canal mesmo do Toque, né? Flávio do Toque, do Flávio, né? Nas nossas redes sociais, mas a gente vai montar alguma coisa, vai abrir um canal, porque, é igual eu te falei, como a gente não soltou nada ainda, nem essas músicas que eu te mandei, nem começamos a trabalhar elas, então, assim, a gente vai fazer uma animação pequena, mas que a gente consiga fazer uma parte de divulgação bacaninha, entendeu? Que as pessoas vão chegar nas pessoas, né? A ideia é essa. Né? Que legal. Então, eu agradeço pra caramba aí a oportunidade de estar no seu canal. Eu fiquei muito feliz aí também. Né? Fiquei muito feliz. Então, junto. Bate-papo foi bem contraído, bem legal. Precisando da gente, estamos por aí. Né? Ô, mestre, igualmente. Pode falar também, Flávio. Obrigado. Até mais, cara. Eu agradeço que vocês sejam sempre felizes fazendo aquilo que vocês gostam, né? E agradeço também a todos aí que assistiram. E esse vídeo vai para o meu canal do YouTube. E aí eu mando o link para vocês depois, tá bom? Maravilha. Maravilha. Obrigado mesmo. Quando for lançando música nova, Flávio, manda para mim. Manda para mim que eu tenho o maior prazer de ouvir. Tá bom? Tamo junto, cara. Valeu, obrigado. Valeu, querido. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazer falar com você. Enorme.